Pronto. Aí, apresentar a tela. Pronto. Aqui. Então, pessoal, na aula passada, na semana passada, nós tivemos uma pequena introdução, né, de computação gráfica. Eu falei das áreas de atuação, o que é computação gráfica, do método de funcionamento dessa disciplina, e nós falamos um pouco do paradigma dos 4 universos, né, que é da física, matemática, né, representação e implementação, né? São os 4 universos. Dependendo do caso, pode ser até só 3, né? Se você trabalha direto com matemática, você pode trabalhar só com 3 deles, né? Dependendo do caso. Mas, o geral, seria o 4 universos, né? Essa disciplina, certo? Aquilo ali, existe até uma disciplina para ensinar isso, tá? Se vocês tiverem curiosidade, aquela disciplina. Existe livro sobre isso, tá? Para modelagem matemática, ajuda bastante, tá? Isso. Não... modelagem matemática é mais na etapa da física para matemática, né? Isso daí vai um pouco, aquele paradigma clássico inverso vai só um pouquinho mais além, né? Para chegar no computador. Mas os livros de modelagem matemática já também ajudam bastante a ter essa noção, se você quiser refinar esse assunto, né? Aí agora, continuando a nossa aula, qualquer livro de modelagem matemática, se quiser. Aí aqui a gente vai falar agora sobre geometria, né? Computação gráfica. Vamos falar sobre geometria, que é a primeira parte que a gente tem que ter noção, certo? Porque geometria vem da matemática, né? Mas ela quer dizer, no caso aqui, a gente fazer medições nas formas, certo? Como é que a gente mede as formas no ambiente, no caso, quando ela surgiu, no ambiente real, né? No mundo real. Ou seja, não é um ramo abstrato da matemática, é um ramo bastante demonstrável, né? Tanto é que as provas em geometria às vezes eram feitas visualmente, né? Não sei por que o pessoal abandonou isso, mas você já deve ter visto aquele desenho do triângulo de Pitágoras. Vamos lá, cara. O computador também vou pedir arrego. Tá cheio de coisa aqui. O que vão estar mostrando para mim? Ah, tá aqui no canto, né? Tá. Teorema de Pitágoras visual, né? Pronto, que é esse daqui, né? Já deve ter visto algo parecido disso daqui. Isso aqui antigamente era aceito como uma espécie de prova, né? Do teorema, uma prova visual do teorema de Pitágoras, né? Era comum existir essas provas que ele fazia apenas um desenho para demonstrar o que ele queria, né? Se bem que hoje em dia também, o que aconteceu, né? O problema é que a gente, talvez, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas provavelmente a gente percebeu que o nosso olho pode ser enganado, né? Existe aquela questão existem ilusões de ótica, né? E aí, se você provasse algo visualmente, não tinha garantia, você não tinha como demonstrar que aquilo ali era alguém só enganando o seu olho, se aquele segmento realmente tinha um tamanho ou a forma que ele parecia ter, né? Então, por causa disso que as provas visuais tenham sido abandonadas. Mas já foi uma prática, né? E a geometria hoje em dia é famosa por causa que você usa isso em computação gráfica, né? Para você poder saber o tamanho dos modelos, para você poder fazer manipulações de modelos 2D ou 3D, né? Mexer com os formatos, gerar formatos na tela do computador. Nós precisamos saber quem são esses elementos básicos, né? Esse aqui eu já só relembrando que a gente tinha falado antes. Eu já mudei essa setinha, mas nesse slide ainda não mudei, que é aquela história que dados viram imagem à computação gráfica, né? Só relembrando dessa aula semana passada.
Tudo que envolve manipulação de imagens e envolve computação gráfica, certo? E aqui o paradigma dos 4 universos, né? Esse exercício matemática de implementação que eu já falei. Então, e aí quando a gente está que a gente está fazendo aqui a introdução da geometria, né? É que quando todo modelo 2D ou 3D, ele pode ser representado a partir de formas mais simples, né? Por exemplo, até pessoal que faz desenho faz isso, você cria um esqueleto, né? Se você começar a desenhar qualquer boneco, personagem, etc., você desenha o esqueleto dele, né? Que é tipo um boneco feito de círculos e linhas, né? Ou círculos, triângulos e linhas. É muito parecido com a ideia de computação gráfica, tá? Você quer desenhar um modelo complexo, só que você tem que representar ele a partir de formas mais simples. Por quê? Porque um objeto no mundo real, ou mesmo no mundo metafísico, né, que é o primeiro universo lá dos 4 universos, ele pode ter infinitos pontos, né? E se ele tem infinitos pontos, exigiria infinita memória, que a gente não tem disponível no computador, né? Então a gente precisa fazer uma discretização. A gente tem que selecionar só alguns pontos para poder representar aquele modelo. Aí a forma preferida para fazer isso, que a gente pode ver nesse modelo do Alien, por exemplo, é o triângulo, tá? Aí, por que o triângulo? Né? Porque o triângulo é a forma geométrica mais simples, né, que tem. Você ainda tem o ponto e a linha, né? Mas que tem uma área, né? Porque o ponto ele é adimensional, né? A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. O ponto ele é adimensional, quer dizer que ele não tem tamanho, não tem nem comprimento, largura, nem área, certo? Ele representa uma dimensão, mas o ponto ele serve para medir, né? Para fazer medições em si, mas ele em si ele não tem uma medida, tá? Aí tem a linha, né? O segmento de reta, as suas variações, reta, semi-reta e segmento de reta, né? Que aí são 2 pontos e a menor distância é uma linha no plano euclidiano, né? Mas a linha, ela tem comprimento, né? Ao contrário do ponto, que não tem nada. A linha, pelo menos, já tem comprimento. Pode ser um comprimento infinito, né? Mas tem comprimento. E, por fim, a gente precisa de um polígono, né? Finalmente, que aí seria o menor seria o triângulo, porque aí você já consegue envolver uma área, né? Tem 2 dimensões. Se você quiser ir para o 3D, né? O elemento mais simples seria o tetraedro, tá? Formado por 4 triângulos, 4 faces triangulares. É o menor elemento 3D que existe, que aí captura uma parte do volume, né? E aí o triângulo ele tem algumas vantagens, né? No caso, mas ele é o triângulo. Você pode colocar um triângulo no espaço 3D, né? A não ser que você esteja representando, você esteja interessado no interior de uma figura geométrica, né? Não é muito comum usar tetraedros. Mesmo para o espaço 3D, 2D ou 3D, a gente continua usando triângulos, porque a não ser que você queira penetrar, né, no interior de uma determinada geometria. Mas aí, no caso, para 3D, inclusive, o padrão não é nem o tetraedro. O tetraedro é a menor geometria tridimensional que existe, mas o padrão é o hexaedro, né? Que é uma espécie é um cubo, uma variação de um cubo, tá? Isso aí tem a ver por causa do pixel, tá? Que o pixel é um quadradinho na imagem da tela do computador, e nas imagens volumétricas a gente comumente coloca várias imagens uma em cima da outra, né? Empilhada uma em cima da outra e une elas formando cubinhos, tá? Esses cubinhos é que são usados para visualizar um volume, né? Que pode ser, por exemplo, um crânio, né? Pode ser um pedaço de terra, pode ser um fóssil, o fóssil também tá a mesma coisa, né? Ou o sistema nervoso de alguém, certo? Tem várias aplicações, pode ser uma bactéria, né? Enfim, ser vivo, que você quiser, né? Você faz o scan, né? 3D, que aí tem aquelas máquinas de MRI, né? Você deve ter visto, eu espero. Essas máquinas assim. Tá cheio de mensagens. Você acredita que eu me dando várias mensagens? Você está gravando. Sei, cara. Eu coloquei para gravar. Mas o Google adora me avisar, né? Eu fecho, já tá dizendo aqui, ó, você tá apresentando, sabe? Tá apresentando. Certo? Essas máquinas aqui de scan, né? MR scan, CAT scan. Né? Aí
é parecida, né? As máquinas, mas ainda são iguais. E para quem não sabe, né, existe até agora recentemente no Brasil, né? Inaugurou, acho que foi agora em 2018, Ciclotron brasileiro. E ele está aqui, o Sirius, né? O Sirius é o nosso primeiro Ciclotron brasileiro, né? Que ele serve, é um acelerador de partículas, tá? Não é que nem o funciona no mesmo princípio do Large Hadron Collider, né, que serve para fazer colisão de partículas, certo? Só que nesse caso aqui, esse círculozão aí, ele serve para acelerar uma partícula do espectro eletroluminoso e depois disparar numa figura, para um objeto, para capturar, fazer o scan 3D dele, tá? Isso aí foi inaugurado lá em Campinas, tá? É o Sirius, nosso primeiro no Brasil, começou. Não sei a partir de que quando foi começou a operar, né? Mas ele terminou de ser construído em 2018 e acho que já está funcionando. Pouco tempo atrás, né? É bom você saber isso. Se você for pesquisador algum dia e quiser escanear algo, né? Você pode mandar para a universidade lá para poder escanear, tá? Fazer um modelo 3D usando raio-x de alta intensidade, né? De alta intensidade e mais preciso. Mesmo que aquelas máquinas que existem no médico, tá? Que não são tão precisas assim. Em relação aos Sirius, né? E aí existem outros também, tá? Na Europa, como o LHC também pode ser feito provavelmente para fazer isso. São chamados de aceleradores de partículas, né? Além do CTI, do CT Scan e do MR Scan, o MR Scan ele detecta espectros de onda que todos nós temos magnetismo, né? E ele tenta identificar os bits, né? Através das nossas cargas existentes, cargas magnéticas, cargas elétricas, né? Existentes no nosso corpo. A eletricidade gera magnetismo, né? E vice-versa. E o outro CT scan é mais primitivo, né? Ele funciona à base de sombras, projetando luz. Não sei se é luz visível ou é infravermelho, mas enfim, funciona na base. É um espectro eletromagnético, mas é bem mais fraco que raio-x, né? E usa sombras, né? Não usa a luz em si. Eu estava falando isso? Tô divergindo, né? Um pouco do assunto. Ou não, na verdade está falando de geração geométrica, né? Que a gente usa triângulos para figuras 2D ou 3D quando a gente quer só a casca, tá? Quando quer só a superfície, é por isso que eu estava falando isso. Quando a gente quer só a superfície, aí a gente pode usar triângulos. Mas quando a gente quer o interior, aí normalmente você pode usar tetraedro, se você quiser, mas o mais comum é usar um cubo, isso que eu estava falando. E, aliás, existe uma tentativa hoje em dia até de sair da... Já faz um tempinho, né, que existe essa tentativa, e a gente parar de usar triângulos e começar a usar mais quadriláteros, tá? Para poder fazer modelos 3D. Porque quadriláteros a gente tem... Se você já trabalhou com modelagem 3D, você sabe que quadriláteros eles permitem melhor, você controlar melhor como o objeto vai ser deformado, como a textura vai ser, como a textura que você quer aplicar em modelos 3D, ela vai ser refletida, né? Como ela vai ser aplicada em cima do modelo, é melhor fazer isso com quadrado. Como você vai recortar uma figura com quadrados também é mais simples, né? Do que, ou quadriláteros, né? Não necessariamente quadrados, do que triângulos, tá? Mas o default das placas de vídeo atualmente ainda é triângulos, que é a unidade de medida mais simples, serve para você preencher a superfície de um modelo 3D, né? Ou então fazer do modelo 2D se você quiser. Mas tem gente que usa, né? Quadrados para pixel art, né? Que pinta pixels. Ele usa quadradinhos, né? Para modelo 3D ou quadriláteros, se você quiser. E os jogos de antigamente, né? De 8 bits, 16 bits do Sonic, do Mario, né? Eles são a base de triângulo ou de quadrados, né? Não a base de triângulos, né? Dá pra gente até ver. Se a gente pegar aqui o Mario de antigamente, né? Mario 8 bits ou Sonic 8 bits, você que sabe, né? Ele é todo quadriculadinho, né? Ele foi feito assim, tá? Alguém pegou e foi pintando quadradinho por quadradinho pra fazer ele, né? A mesma coisa do tal do Sonic, né? Se a gente pegar o Sonic de 8 bits, ele é todo quadriculadinho, né?
tá? Ele foi feito também pintando quadradinhos, né? Eu acho que o modelo 3D moderno deles, né, provavelmente usa triângulos, tá? Porque quadriláteros, existe um certo problema, tá? Para usar quadriláteros em modelos 3D. Porque 4 pontos, assim, só para vocês já começarem a ter essa noção, né, que 3 pontos quaisquer no espaço 3D, desde que eles não pertençam à mesma linha ou sejam coincidentes, eles formam um plano, tá? Eles formam uma folha de papel aí flutuando no espaço 3D. Mas o mesmo não vale para quadriláteros, tá? Se você pegar 4 pontos no espaço 3D, mesmo que eles não sejam coincidentes, não pertençam à mesma linha, ainda assim, não necessariamente você forma um quadrilátero, você forma um plano, né? Ele pode estar em... um dos pontos pode estar em planos diferentes, né? Já que eu falei que 3 sempre forma um plano, né? Você pode formar 2 planos diferentes, né? E não um plano só, que é o que você quer. Essa é a dificuldade, tá? E aí tem maneiras de resolver isso, mas esses são assuntos mais específicos de modelagem geométrica. Enfim, aí a gente estava falando, eu falei, voltando aqui para o assunto da aula, né? A geometria é o estudo dessas formas, né? Das formas geométricas, isso começou há muito tempo atrás, mas a gente vê que sempre foi parte da humanidade, né? A construção das pirâmides, né? Só foi possível graças ao uso de geometria, né? Você tem que você tem que entender geometria para construir uma pirâmide, né? Não é qualquer um que constrói. E construções em geral, né? Você precisa da geometria, né? Seja para construir um prédio, seja para construir um castelo, pirâmide, o que você quiser, né? As construções humanas envolvem geometria. Envolve você medir o tamanho das peças, dos blocos base, né? Para poder estimar peso, volume, né? Na verdade, massa, volume, a área que elas vão ocupar no chão, né? Qual vai ser o tamanho de um quarto, etc. Você está sempre usando geometria, né? Eu quero que meu quarto seja, sei lá, 25 metros. Até mesmo quando vocês forem alugar uma casa para vocês, né? Vocês terem o seu próprio apartamento, você vai ver, mesmo que você não goste mais, você vai ver geometria, né? Aí você vai ver que o apartamento tem 65 metros quadrados, né? Ou o apartamento tem 120 metros quadrados, é difícil, caro, na verdade, 120 metros quadrados. Mais barato 65, né? Que são pequenininhos. Quando ele fala isso, né? Que um apartamento de 65 metros quadrados, ele tá vendo o quê? Tá falando. É lógico que o apartamento que ele tem volume, né? Mas ele tá falando do chão, tá? Ele tá medindo o chão. Teoricamente, alguém mediu, né? Calculou a área e viu lá que era que dava 65 metros quadrados. É bom. Eu recomendo que você meça, se você souber fazer. Tem até aplicativo, tá? Hoje em dia que faz isso. Porque você vê que às vezes o apartamento é anunciado como tendo uma determinada metragem e não tem, tá? E aí ele coloca justamente uma metragem mais alta para poder colocar mais caro. Só uma diquinha para vocês, tá? E aí, porque se ele conseguir dizer que é 80 metros, mas aí de repente uma área é varanda, né? Ou então uma parte, na verdade, nem dá para ocupar por causa que tem uma coluna lá no meio do apartamento, né? Enfim, tome cuidado, né? E se você não souber medir, fazer cálculo de área, né? Tem aplicativo também para isso, como eu falei. Enfim, também serve para você navegação, né? Você poder se orientar, tanto que no exemplo da aula passada que a gente usou, né? Um dos exemplos que a gente usou, aquela questão lá do mapa, né? Questão de orientação envolve certamente geometria, né? Você fazer a triangulação, saber onde é que você está na cidade, com seu celular, né? Você lá com o seu celularzinho, saber onde é que você está, né? Isso também envolve geometria, tá? Arte, né? Também pode ser usada. Existe lá a razão áurea, né? Que está presente em muitos quadros, pinturas, né? Porque existem alguns pintores que gostavam muito de geometria, né? E eles inseriam isso nos seus quadros, né? Você pode usar a geometria para fazer arte. Uma das formas, talvez, mais usadas hoje em dia é para criar fractais, né? Você já deve ter visto isso, que são aqueles quadros que você, sempre que você dá zoom, você é uma figura bastante complexa, mas sempre que você dá zoom em qualquer parte da figura, você consegue ver a mesma figura se repetindo várias vezes. Né? Isso é chamado de fractal e é feito através de geometria, né? E para fazer medições, né? Também isso eu já falei. Aí Euclides é o pai da geometria, tá? Só para vocês saberem.
Então, agora que a gente deu essa introdução sobre o que é geometria, para que ela serve, né, onde ela é aplicada, né, em geral, vamos começar com o primeiro elemento, né, que é o ponto que eu falei. O ponto é o menor elemento, né, que existe, que a gente pode representar na geometria, né, e ele é adimensional. Isso já é um problema, tá? É por isso que eu falo logo ele. E como ele não tem tamanho, como é que você vai pintar ele na tela, né? Como é que você pinta um ponto na tela do computador se ele não tem tamanho? Se ele até serve para fazer medições, né? Você olha no termômetro, aí existe um ponto, né, que é a altura do termômetro, que marca qual é a temperatura desse quarto aqui. Aparentemente, eu acho que está em 29 graus a 30 graus, que é quente. Também as luzes devem estar contribuindo. Mas aquilo ali é um ponto, né, na escala de temperatura de Celsius, né, 29 graus Celsius, isso é um ponto. Mas esse ponto, 29 graus Celsius, ele não tem dimensão. E se eu quero pintar esse um ponto, né, ele faz parte de uma forma geométrica, né, já não está mais numa escala, mas está mesmo numa escala. Se eu quero pintar ele na nossa tela do computador, ele precisa ter uma área, né? E qual é a menor área que existe? Bem, a menor área que existe depende da densidade de pixels do seu monitor, né? Do seu dispositivo gráfico, né? Ou seja, é o tamanho do pixel do seu monitor, tá? Esse é o menor ponto que o seu dispositivo gráfico permite representar e depende do dispositivo gráfico que você está usando, tá? Mas sempre você tem o ponto tem que ser pelo menos do tamanho do pixel, né? Senão você nem consegue representar. A rigor, tá? Existe até algumas técnicas que você pode tentar fazer isso. Só que vai ficar um pixel já é difícil de enxergar, né? Ainda mais nos monitores diferentes. Imagine um pixel embaçado, né? Que não está na sua intensidade máxima, né? Vai ficar ainda mais difícil de enxergar. Então, a gente, para efeitos de computação gráfica, a gente considera que o menor tamanho de um pixel, um ponto, e ele tem que ter área, né? Em computação gráfica, ele tem que ter área, embora em matemática não tenha. Se lembra dos 4 universos, né? Pegando o ponto do universo físico, talvez é lá a medição da escala Celsius do termômetro. Agora eu quero pintar isso no computador, certo? Eu vou para o universo matemático, e é justamente um ponto com coordenadas x e y, na verdade x, né? Só tem uma coordenada, só uma escala, né? Só um ponto na escala de termômetro, ele só tem uma unidade, né? Só tem lá o P1, que vocês estão vendo nesse slide aí, só tem o tal do P1, que é um número que indica, né, 27 graus, número real, 27 graus Celsius, 28,5, né, que indica a temperatura do ambiente, tá? Certo? O universo matemático. Aí eu chego, quando eu pulo para o universo do computador, eu tenho que dar uma área, né, a esse ponto, que aí vai ser o tamanho do seu pixel, tá? Exibido na tela. E aí na implementação aí depende, né? Cada linguagem tem uma maneira diferente de pintar um pixel na tela, tá? Mas felizmente, né, as imagens são todas. Você não precisa se preocupar com a questão do pixel ser diferente de tamanhos, diferentes telas. Quando você manda pintar um pixel, ele vai ser pintado de forma igual em qualquer tela que exista, tá? Independente da linguagem que você está usando. Mas ainda assim, o pixel há uma perda de informação. Nesse caso, eu acho que é o único caso que tem um ganho de informação, né? Talvez seja o único caso que tem um ganho de informação. Que o pixel não tem área, ele ganha área, né? Quando ele vai para aquele universo da representação, para ele poder ser exibido, né? E aí esse ponto, né? Ele, nesse caso que eu acabei de fazer com a temperatura, ele tem só uma dimensão, né? Só um número que representa ele, mas um ponto, em geral, ele pode ter mais de uma dimensão, certo? Se for no plano 2D, aí como no caso do seu monitor, que você está olhando essa imagem do slide aí bonita azul, né? E são vários pontos no espaço 2D, né? E eles são representados por 2 pontos. Tradicionalmente, o pessoal usa X e Y, tá? Mas não precisa ser X e Y. Você quiser chamar de A e B, R, S, D e E, alfa e beta, você chama as 2 dimensões do que você quiser, tá? Mas o tradicional é usar X e Y para as 2 dimensões, né? X é o eixo das abscissas, né? E o Y é das ordenadas, né? Ou vice-versa, não tenho certeza. Mas o X é o eixo horizontal e o Y é o eixo vertical, né? São esses eixos aí paralelos
as bordas do seu monitor, né? E aí esses quadradinhos que a gente está vendo aqui, isso é um grid, né, uma grade, ele indica o tamanho, a unidade básica, né, de medição. Por exemplo, aqui no caso, eu posso dizer que esse conjunto de pixels, esse quadradinho aqui tem uma porção de pixels lá dentro, né? Mas que esse quadradinho aqui, de repente, representa 1 centímetro, né? Então, 2 quadradinhos, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros. Como está indo na direção, eu assumo, né? Também isso é uma convenção nossa, tá? Dizer que o X cresce positivamente para a direita e o Y cresce positivamente para cima, isso é uma convenção nossa, tá? Você pode também, não necessariamente precisa isso, ser assim. O X podia crescer para a esquerda e decrescer para a direita, né? Onde o X e o Y estão se cruzando, isso é chamada a origem do sistema de coordenadas, né? O ponto 0, 0. E aí, começando a partir do ponto 0, 0, indo para a esquerda, considerando que a esquerda é negativa, você vai chegar no menos 7 centímetros, vírgula, né? Aí, contando agora para cima, 4 pontos de altura, né? Aqui, né? Ó. 1, 2, 3, 4 quadradinhos, né? Então, menos 7,4. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 7,4 quadradinho na direção X, né? Pode até imaginar uma formiguinha aqui andando, né? Ela anda 7 quadradinhos para o lado, né? E depois ela tem que andar 4 quadradinhos para cima, né? A mesma coisa agora aqui, ó. A formiguinha andando, né? 3 quadradinhos para a direita e 3 quadradinhos para cima, né? Ela tem que repetir um quadradinho, porque imagine que ela está mudando de direção, né? Ela tem que mudar de direção para poder ir para cima. Isso aqui, essa posição 3, 3, né, indica uma posição no espaço cartesiano 2D, e menos 7,4 indica uma posição no espaço cartesiano 2D, que é esse espaço assim que a gente está vendo, tá? Isso em modelagem é importante, tá? Se você estiver fazendo modelagem 3D, você tem que saber quantos... Essa unidade vai ter um grid, certo? Grid sempre tem em todo modelador 2D ou 3D, e você sabe... É importante você saber qual o tamanho daquele elemento do grid corresponde à realidade, tá? Isso já foi feito, em geral, a maioria dos programas, inclusive o Blender, felizmente, agora faz isso, né? Ele já te diz quantos daqueles pontos, qual o tamanho daquele cara no mundo real, né? Se eu fizer um modelo 3D ou 2D e imprimir, né, qual o tamanho que vai sair na minha impressão, né? Na minha máquina. Tudo bem que depende de quantos pontos por polegada você estiver usando, né? Mas, a princípio, ele já te dá uma estimativa usando a resolução padrão. Não sei se é 72 dpi, você tem que mexer na configuração do Blender, né? Mas você pode configurar isso, tá? Para dizer que tantos pontos representam não sei quantos centímetros. Para que isso serve? Em 2D serve para você fazer imprimir um desenho no tamanho real, né? Isso aí tem no Photoshop, no GIMP, etc, né? E em modelo 3D, infelizmente a gente não tem, talvez alguns de vocês tenham, o tal da impressora 3D, né? Você faz um modelo 3D, eu quero imprimir ele, né? Fiz lá um bonecão legal lá do Kratos, quero imprimir ele, você consegue imprimir. Mas aí para você imprimir, você tem que garantir que as correspondências de pixels e centímetros, né? Ou de pixels e metros, né? Sejam correspondentes, né? Para você saber que lá o pé que você está vendo, do Kratos está vendo no modelo 3D, tem um tamanho, né, desses quadradinhos que você está vendo na tela no mundo real, né? Correspondente a, sei lá, 3 centímetros ou 3 metros que você está vendo na tela real, né? Para você poder criar um objeto, né, em escala que você possa imprimir, seja pela impressora 3D ou no papel, você tem que ter essa noção, né? Quantos pixels equivale a quantos centímetros. Isso é uma característica que é configurável nos programas software 3D ou 2D, tá? Que tem a ver com a densidade de pixels, tá? Você tem que mexer por isso você mexe na densidade de pixels, né? Isso te diz isso, né? 72 pixels, né? Se você usa, por exemplo, 72 pixels per inch, né? Quer dizer que para uma polegada, que eu acho que é 2 centímetros e alguma coisa, você vai usar 72 pixels, tá? Mas você pode colocar, você como está criança, pode colocar o que você quiser, 300 dpi, né? Que aí são 300 polegadas per inch, né? 300 dpi é considerado uma qualidade, acho que mediana. 600 dpi para cima é qualidade alta. 72 dpi é a qualidade, talvez, padrão.
Não sei. 72 dpi antigamente continuava a ser bom. Hoje eu acho que não é mais, não. Acho que 300 dpi é um novo padrão. Mas enfim, por isso que eu falei 70, tá decorado esse número 72, tá? E aí você pega, né, quantos, aqui voltando para o ponto, quantas medidas você quiser para pegar, representar em qualquer espaço, tá? O espaço pode ter quantas dimensões você quiser. O espaço 3D, que é onde eu estou, né, nós estamos vivendo atualmente, né? Você precisa de pelo menos 3 dimensões, né? 2 te localizam onde é que você está dentro do seu quarto ou da sala, do cômodo da casa que você está, te localizam onde é que você está na casa, né? E a terceira dimensão, ela te diz qual a sua altura, né? Certo? Qual a sua altura, onde é que está a posição da sua cabeça em relação ao chão, da sua mão em relação ao chão, ou seja, as partes do seu corpo, né? Com a distância que ela está do chão. Isso seria a terceira dimensão, né? E aí você pode fazer para 4, 5 dimensões, mas de qualquer jeito isso vai ser representado no computador através de, se for 2D, através de um pixel, né? Se for 3D, vai ser também vai ser através de um pixel ou de um voxel, né? Esse é um ponto, né? E aí você pode fazer algumas manipulações com ponto, que é multiplicar, né, por um escalar. Você pega um ponto e aí quando você multiplica por um escalar, todas as dimensões são multiplicadas. Nesse caso aqui eu peguei um ponto 3, 3, multipliquei por 2, foi para a posição 6, 6, tá? Operações, né, que a gente pode fazer com ponto. A gente pode somar pontos. Quando a gente soma pontos, a gente está incrementando cada posição com seu correspondente, tá? Então, tipo, a primeira dimensão do ponto P é somada com a primeira dimensão do ponto Q, a segunda dimensão do ponto P é somada com a segunda dimensão do ponto Q, e assim sucessivamente, tá? Isso é a soma de pontos. Como é que se faz? E por fim, né, a operação mais comum, agora a gente está fazendo soma e multiplicação com pontos, é a média, tá? A média é uma das operações mais comuns que você vai fazer com ponto, seja a média comum ou a média ponderada, e ela serve para você, na verdade, de forma genérica, seria a interpolação, né? Melhor falar de interpolação já podia falar até de interpolação. Mas, tentando se focar no que vocês sabem, seria a média ponderada, tá? Que é como é que você vai misturar informações. Isso serve para quê? Numa geometria, numa forma geométrica, 2D ou 3D, a média te dá o centro geométrico dela, tá? O que é o centro geométrico na geometria? O centro geométrico na geometria, se a gente considerar uma distribuição de massa homogênea ao longo de toda a geometria, é justamente o ponto de equilíbrio dela. Quer dizer, por exemplo, se o meu celular ele tivesse massa homogênea, o centro geométrico dele seria o ponto em que eu conseguiria equilibrar ele na ponte só usando um dedo, certo? Eu colocaria exatamente o centro geométrico em cima do meu dedo do celular, e eu conseguiria equilibrar o celular facilmente sem cair, né? Como algumas pessoas fazem com a bola de basquete, né? Certo? Quando o pessoal pega, aquele jogador de basquete pega uma bola, né, e equilibra na ponta do dedo, girando, né? Aquilo ali tá usando o centro, o dedo dela está no centro geométrico, né? Ou ela está alinhado com o centro geométrico da bola, né? Não sabe que o centro geométrico, na verdade, é no interior, né, do objeto, mas você tem que estar a reta, né, que passa pelo meu dedo, está passando, né, por onde o centro geométrico está. Se não tiver alinhado com o centro geométrico, a bola vai cair, né, do lado para a esquerda, para a direita, certo? Isso é bom para a gente poder fazer alguns cálculos. O centro geométrico facilita, tá? Se você tiver que colocar o seu objeto no centro do espaço 3D ou 2D. Na verdade, algumas transformações até atuam pressupondo, isso não é dito, né? Mas é pressuposto que você sabe que as operações sempre são feitas com relação ao centro do sistema de coordenadas, né? Aí aqui, por exemplo, tem um caso particular, né, que eu tenho 2 pontos P e Q, eu quero pegar a distância média entre eles, basta pegar somar, que a gente já viu como é que faz somar, e divide por 2, né? Dividir por 2 nada mais é que multiplicar por 0,5, né? Que é aquela multiplicação por escalar que eu falei que você pode fazer por pontos. Ou seja, estão pegando as duas operações que a gente acabou de ver e transformando numa média, né?
Isso serve não somente para encontrar a metade, onde é o ponto do meio entre dois pontos, tá? Isso aí é usado para fazer em algoritmos de suavização, tá? Eles usam essa ideia da média. Quem inventou isso foi o Catmull Clark, que é o criador da Pixar. Você deve até, de repente, usar isso, nem sabe, no Blender, né? Que é o... isso. Em vários softwares 3D, quando você faz a suavização deles, tá? Você... tem algum momento lá que existe um comandinho que faz a suavização do modelo 3D, né? Essa suavização do modelo 3D, muito provavelmente está sendo feita com o algoritmo do Catmull Clark, que usa médias, tá? Mas também não apenas isso, média também serve para misturar cores, tá? Quando você tem várias cores chegando no mesmo pixel, o que você faz, né? Você mistura as cores fazendo uma média entre eles, né? Você considerar que todos os raios de luz chegando, né? Você tem várias lâmpadas iluminando um determinado sensor que capta luz, né? Qual vai ser a luz que vai ser capturada ali por aquele sensor? Ele vai ser a integral, né? Dessas luzes, né? Vai ser a média, tá? A integral seria a média é a forma discreta de uma integral, né? Digamos assim. Matemática não ia gostar disso, mas para a gente da computação tá? A média é a forma discreta da integral, certo? A gente não calcula integral na computação. Integral, pessoal, aquela história, né? Eu já falei, existe erro, né? Ou já falei, não sei se eu já falei, existe erro, né? Na computação. Então, na verdade, a gente não calcula integral na computação. Embora o pessoal vai ver, se for para a área científica, é bilhões de gente usando tudo integral, mas não existe integral em computação. O que existe é média, né? Não tem como calcular integral em computação. Nem tem como calcular derivada em computação. O que a gente faz é um diferencial, certo? Uma diferença, enfim, é uma aproximação, é uma discretização na derivada também. Porque a derivada e a integral exigem infinitos. E infinitos não existe na computação. Mas você vai ver que todo mundo fala como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você não percebe. Professor, tua câmera travou. Travou, foi? Voltou. Voltou? Tá funcionando aqui. É que ele tinha travado na posição. Ele tá dando umas travadinhas. Tudo bem. Certo? Então deve ser só para mim, então. Pode ser a sua conexão de internet, né? Dá uma verificada se você tem alguma coisa aberta, né? Se você tiver qualquer outra... Eu recomendo que durante a aula você tente fechar tudo do seu computador, celular, né? Focar só na aula. Se você quiser mexer em alguma coisa, tem um outro celular em mão, né? Para não atrapalhar a conexão do seu computador, porque senão a sua placa de rede pode estar dividindo dados com qualquer outro aplicativo que esteja acessando a internet, né? Pode causar esses travamentos. Até o Windows Update era bom, ou Windows Update, ou Mac Update, dependendo do sistema operacional que você está usando, é bom desligar, tá? Quando você estiver assistindo a aula, para evitar que ele queira, de repente, fazer uma atualização ou baixar atualizações durante a aula, né? Que pode, né? Ele escolhe os momentos mais inconvenientes, né? Mas, em geral, é quando você vai desligar, né? O computador, vamos atualizar. Enfim, depois do ponto, o elemento mais básico que tem é o vetor, né? O vetor agora ele não é um segmento de reta ainda, tá? Ainda não é uma reta nem uma semi-reta. Ele é chamado um vetor. Ele é o vetor porque ele tem um comprimento e tem uma direção, tá? Ele parece muito com ponto. Na verdade, a representação dele é igualzinha ao ponto. São 3 números ou em 3D, 2 números em 2D ou um número em 1D. Mas, na verdade, o que ele está dizendo é a direção que você está percorrendo e quanto você está percorrendo naquela direção. É isso que o vetor diz, né? Ele é usado muito em animação, por exemplo, tá? Campos vetoriais. Seja para animação de fluidos, seja para animação lá do Mickey correndo, você fatalmente está usando vetor ali, tá? Porque o vetor é que armazena essas informações de velocidade, de aceleração, de posição, tá? E o vetor, né? Ele é essa setinha, né? Que ela liga, né? A princípio, o vetor ele sempre liga a origem do sistema de coordenadas com um ponto, né? Um ponto descrito com a mesma unidade, mas ele pode estar em qualquer lugar, né? Na verdade, aqui estou abrindo GeoGebra para vocês verem. É um programa 3D gratuito que eu recomendo, né?
Um ponto, como eu disse, né? É só isso, né? É só você colocar esses pontinhos aqui, né? A, B, C, isso aqui são pontos geométricos, que está a descrição deles. Deixa eu colocar o zoom, né? Certo? Esse aqui é o ponto A, está na posição menos 1,5 e 3, isso aqui é o espaço 2D, né? Menos 1, 2, né? Ponto B. C, 3,78014, né? Ó. Aqui os quadradinhos que representam a unidade, né? Ó. Nosso uma unidade aqui é esse cara, né? Esse quadrado, grid, por isso o grid é muito usado para fazer desenho, né? Você tem um controle maior do que você está, de onde você quer posicionar seus pontos. E aqui no 3D também eu posso adicionar pontos, né? Se eu quiser, se eu adicionar um ponto lá em 3D, ele já está aqui, mas eu queria colocar um outro, né? Pronto, aqui. Certo? Esse ponto D, ó, ele já tem 3 dimensões, né? O menos 1,73, 1,47, 5, tá? Que é onde ele está aqui. Posso girar esse troço. Né? Então, um ponto lá flutuante está na altura 5, né? Deixa eu colocar bem alinhadinho, a gente vê que ele está realmente na altura 5, né? Certo? Dependendo da direção da câmera, ó, parece que ele pode parecer que está na altura 4, né? Ó. Ou que ele está até maior, né, do que 5, ó, parece que ele está acima de 5, tá? Mas é só questão da posição da câmera, tá? Esse aqui que é o plano XY da base, se eu deixar ele alinhado com a nossa visão, a gente vê que ele realmente está na altura 5, né? E o vetor, tá aqui o vetor, né? Ele, ó, pode estar em qualquer posição do espaço, tá? Ele tradicionalmente ele está aqui na origem, tá? Mas por isso que ele não é um segmento reto, porque você pode colocar ele em qualquer posição. Ó. Veja que ele também tem 2 dimensões, aqui no caso é 5,6 e 1,56, né? Mas, apesar disso, ó, ele não está fixo em um determinado lugar, né? Então, onde é que sai 5,6 e 1,56? É a diferença de F menos E, tá? Que é fazer como se fosse uma soma de pontos, né? Basta pensar que o ponto é negativo, né? F mais menos E, né? Se você quiser pensar assim, a subtração e a soma são, assim como a divisão e a multiplicação são operações complementares, né? Você pode representar uma soma através de uma divisão, você pode fazer uma soma através de uma subtração e fazer uma subtração através de uma soma. Você também pode fazer uma divisão através de multiplicação e multiplicação através da divisão, né? Então, aqui a diferença entre esses 2 pontos F e E sempre dá 5,6 e 1,56, tá? Independente de onde ele está. Por quê? Porque o tamanho do vetor é que é fixo, né? O tamanho, que é o comprimento dele, eu acho que é length. U. O comprimento dele é sempre 5,81, né? O que é fixo dele, na verdade, é essa diferença, né? Mas, na verdade, é o comprimento dele e a direção, né? Que a gente vê que ele está sempre apontando nessa direção. Toda vez que eu estou mexendo aqui, eu estou pegando direções paralelas à direção, mas é sempre a mesma direção, né? Num ângulo de 360 graus, né? Que você espalha o 2D, né? Se eu considerar que aqui é a origem, né? Ele está sempre na mesma direção, tá? Isso é feito até em 1D, né? Sendo que aí em 1D isso é feito como? Através do sinal de positivo e negativo, tá? Muito importante isso, né? Você disse que o número é 3 ou mais 3, quer dizer que você está em direção do infinito positivo, e quando ele é menos 3, né? Você está dizendo o quê? Que o número está crescendo, se estiver crescendo, né? Na direção do infinito negativo, né? Se você estiver decrescendo, aí tanto faz, né? Você está indo em direção ao zero, né? Seja pela esquerda ou pela direita. Mas quando você está em direção crescendo infinitamente, né? Se for um número positivo, você está indo em direção ao infinito positivo ou ao infinito negativo, isso para uma dimensão, né? Em 2D, aí depende, né? Você pode estar indo em direção ao positivo, infinito positivo na direção X e ao infinito negativo na direção Y, né? Ou o contrário, ou pode estar nas 2 direções positivas ou nas 2 direções negativas, né? Tem 4 quadrantes, né? Aqui, a partir da origem do sistema de coordenadas, né? Aqui é positivo, positivo. Aqui é positivo, negativo, negativo, negativo e negativo, positivo, né? São as 4 regiões, né? Os 4 quadrantes que tem
Show desktop, né? Esse daqui é o negativo, positivo. Aqui é positivo, positivo. Aqui é positivo, negativo. E aqui é negativo, negativo, né? São as 4 regiões de espaço que você pode dividir o espaço 2D. O espaço 3D dá para dividir em quantas? Em 8, tá? Dá para dividir o espaço em 8 a partir da origem. Você passa 3 planos, né? Tem o plano XY, XZ e YZ, tá? Que dividem o espaço em 8 partes. Então, isso é um vetor, né? E aí você pode somar vetores, né? Sendo que aí quando você soma vetores, a gente chama o resultado da soma de vetores de vetor resultante, né? É uma forma de você combinar vetores, tá? Você lembra quando a gente está é diferente, né, dos pontos, porque quando a gente quer combinar pontos, a gente tem que atribuir um peso, né, ao ponto para fazer uma média ponderada. Vetores não, tá? Se você quer combinar vetores, basta somar eles, tá? Você somou os vetores, você tem um vetor resultante. Você não precisa dar, não tem peso. Quer dizer, existe um peso, tá, no vetor, mas está implícito. Qual é o peso que existe no vetor? É o tamanho dele, tá? O comprimento do vetor dá implicitamente qual é o peso dele, tá? Então, quando você soma vetores para obter um vetor resultante, você não usa pesos, porque já está implícito aí que o peso dele é o tamanho dele, né? Embora o resultado seja igual, né? Veja que ainda dá menos 4,7, né? Somando, acho que estou somando os mesmos 2 pontos de antes. Só que aqui o vetor já foi naturalmente combinado, né? Escalonado de acordo com os 2 tamanhos dos seus vetores pi, né? Digamos assim. Tá? Por aí você também pode escalonar um vetor, né? Multiplicando por uma... Aqui acho que a ordem está contrária, né? De antes devia ser primeiro multiplicar e depois somar, né? Tem que mudar esses slides depois. Deixa eu fazer logo isso agora, que com certeza não vou lembrar depois. Que eu falei primeiro da multiplicação, né? E depois da soma. Então tem que ser primeiro multiplicação e depois soma, que nem tá lá no caso do ponto, né? Primeiro multiplicação, depois soma. Aí no caso de vetor, primeiro multiplicação e depois soma. Pronto. Vai ficar consistente. Vou salvar isso aqui logo. Uma correçãozinha aí. Certo? Então, quando você multiplica um vetor por um número, você está aumentando o tamanho dele, tá? No caso do ponto, você só está mudando o ponto de posição, né? Você muda o ponto de posição quando você multiplica ele por um número. No caso do vetor, não, tá? No vetor, você está alterando, está aumentando o tamanho dele. Se o vetor tem tamanho 10, agora ele vai ter tamanho 20, certo? Você não está mexendo na posição do vetor, porque, como eu acabei de mostrar, o vetor pode estar em qualquer posição do espaço, né? Então, não tem nem sentido falar isso. O que está acontecendo quando você está escalonando o vetor é aumentando ou diminuindo o tamanho do seu vetor, tá? É isso que a gente acabou de falar. E as principais operações que você pode fazer com vetores é fazer o produto escalar, tá? Que o produto escalar ele faz uma combinação dos vetores, tá? Você multiplica cada coordenada com a sua correspondente e depois soma tudo, tá? É isso que você está fazendo. Por exemplo, aqui no caso 2D, a primeira coordenada, se eu estou multiplicando 2 vetores P e Q, a primeira coordenada do P é multiplicada por Q, e a segunda coordenada do P é multiplicada pela segunda coordenada do Q. Sendo que você vai somar todos os resultados, tá? Todas as dimensões, obtendo só um número no final. Esse número representa o ângulo entre esses vetores, tá? Você ainda precisa dividir pelo comprimento desses vetores, que também é calculado com produto escalar. Para calcular o comprimento de um vetor, é simplesmente o produto escalar de um vetor por ele mesmo, dividido pela aplicada raiz, né? Você aplica a raiz em cima do produto escalar do vetor por ele mesmo, certo? Que vai dar P1 ao quadrado mais Q1 mais P2 ao quadrado, né? P1 ao quadrado mais P2 ao quadrado, raiz, isso aí é o comprimento do vetor P. O comprimento do vetor Q é Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado, raiz é o comprimento do vetor P.
esse produto escalar que está demonstrado nesse slide, se você dividir pelo produto desses comprimentos, que eu acabei de falar aqui, você vai dizer quem é o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, tá? Aí você aplicando o arco cosseno, né? Você obtém quem é o ângulo entre eles, tá? Então, esse aí, o produto escalar é bastante importante, porque ele te diz justamente quem é o ângulo entre dois vetores, tá? E você pode, né, quando você estiver trabalhando com retas, você pode extrair um vetor de uma reta, né? Você pode extrair um vetor a partir de um segmento de reta também, ou de uma semi-reta, e aí você pode calcular qual é o ângulo entre duas retas, né? Ou qual o ângulo entre dois lados lá do seu triângulo, né? Para saber quais são os ângulos que tem ali no triângulo, na figura 3D, ou no quadrilátero, né? Para saber como é que uma curva está se comportando, para poder calcular como é que é o desvio de ângulo que está acontecendo numa mudança de velocidade, né? Você consegue fazer isso tudo através do produto escalar, tá? Das operações mais importantes que tem para vocês aprenderem aqui no curso é justamente o produto escalar, tá? O produto escalar ele serve para calcular ângulo e o comprimento de vetores. É a principal aplicação deles. E também existe o produto vetorial, tá? E o produto vetorial é mais chatinho, tá? Mas ele serve para calcular o quê? A área e volume, tá? De vários métodos, tá? De calcular área e volume. Em matemática, o pessoal vai usar o quê? Para calcular área e volume integral, né? Mas já falei que integral, né? Em computação, você está falando de um objeto totalmente fictício, né? Porque não existe infinito em computação. O que a pessoa faz para calcular área e volume é você usar em produto vetorial. Produto vetorial dá para fazer a partir de elementos discretos, né? E aí, agora tem um problema, né? Felizmente, nos nossos dois casos que a gente usa computação gráfica, né, 2D e 3D, o produto vetorial está definido e funciona da maneira que eu vou falar, tá? Mas para dimensões acima disso, não dá para garantir, tá? Para quarta dimensão, quinta dimensão, etc. Existem outras dimensões, né? Segundo os físicos, existe até 11 dimensões, né? Mas para essas dimensões superiores, o produto vetorial não funciona. Tem até um paper que eu coloquei na descrição do slide, se você quiser ler, que demonstra isso, tá? Que o produto vetorial ele só tem essas propriedades que eu estou listando agora para caso 2D e 3D. Que é o quê? Quer dizer que o produto vetorial entre dois vetores, primeira propriedade, né? Quando você faz o produto vetorial entre dois vetores, vai gerar um vetor, ao contrário do produto escalar, que gera um número, você gera um vetor, tá? E esse vetor é perpendicular aos outros dois vetores da base, tá? Mesmo no caso 2D, sendo que aí no caso 2D, esse vetor, né? Embora você não possa ver, porque o plano é 2D, né? A terceira dimensão, ele sairia na direção da terceira dimensão, né? Se fosse 2D. Só que aí o comprimento desse vetor te dá justamente quem? A área da figura, tá? Que esses dois vetores aqui envolvem, no caso o P e o Q, tá? A área desse paralelogramo é dado pelo produto vetorial desses dois vetores, né? E aqui no caso 3D, você fazer o produto vetorial desses dois vetores vai te dar esse volume, que aí você usando o produto vetorial com o produto escalar, fazendo mistura dos dois, né, que é chamado de produto misto, você consegue calcular o volume, tá? Desse quadrilátero. Como eu falei, isso é ótimo porque em figuras 3D isso é o default, né? Esse prisma ou hexaedro, ele é o default dos volumes 3D, né? Pra gente, olha que legal. E aqui, mas default do 2D é o triângulo, né, professor? Dá para calcular triângulo? Dá, é só você dividir por 2, tá? Essa área aqui, que aí você vai ter a área do triângulo que formado por P e Q, tá? Então, dá perfeito para a gente, tá? O produto vetorial, felizmente. Só que aí ele é um pouquinho diferente, né? Porque o produto escalar, primeiro que nem existe símbolo, tá? Para produto vetorial. Eu estou usando arroba para dar o produto vetorial. Mas aí, se você for ver nos papers, livros, tá? Aliás, nem produto escalar, nem produto vetorial, eles têm um símbolo próprio, tá? Estou usando aqui asterisco para os nossos slides e arroba para o produto escalar e arroba para o produto vetorial. Mas não existe um padrão, tá? Na matemática não existe um padrão. Tem gente que usa colchetes, tem gente que usa estrelinha, né? Mas aí tem gente que usa estrelinha para convolução, que é outra operação matemática, tá? Então, mas não tem um acordo entre os matemáticos
de qual símbolo se deve usar para representar produto vetorial e produto escalar, mesmo sendo uma operação bastante comum. Mas é uma operação bastante... Outra prova, né? Demonstração aí que os matemáticos, né, eles lidam com outras questões, né? Porque isso aí é uma coisa que é bastante usada para computação gráfica, mas que não existe um símbolo que seja de acordo entre todos os matemáticos. Não existe. Tá? Você vai qualquer paper que você lê, você vai ver que dependendo da região, se o cara era americano, europeu ou chinês, ele vai usar um símbolo diferente para o produto vetorial ou produto escalar, né? Então eu criei os meus, né? Mais ou menos de acordo com alguns autores, né? Misturando autores, né? Sei lá. Enfim. Então aí no caso do produto vetorial, né? Você vê que você faz também a multiplicação entre dimensões, só que veja que está invertido, né? Por isso que é meio difícil, talvez, porque você sempre usa, no caso de 2D, é a dimensão contrária, tá? Por exemplo, ao invés de fazer P1 vezes Q1, como eu fiz no produto escalar, eu estou fazendo P1 vezes Q2, né? E depois eu faço P2 vezes Q1, ó, invertido, né? E agora, em vez de somar, eu subtraio. Você está fazendo multiplicação, que nem fez no produto escalar, só que você está trocando as dimensões e você está usando subtração ao invés de soma. Para o caso 3D, você aí realmente tem um vetor com 3 posições aqui, eu não sei se dá para ver, mas tem uma vírgula aqui, tem uma vírgula aqui, né? Tem um parênteses aqui e aqui, porque o resultado é um vetor tridimensional, né? Isso aqui é a posição x, y e z, tá? Esse aqui é o mais chato. Acho que é a fórmula mais complexa que eu vou mostrar para vocês, tá? Em todo semestre. E aqui na dimensão x, ó, veja que eu não estou usando a dimensão x, que é equivalente à dimensão 1, 2 e 3, tá? Então aqui, ó, na dimensão x, que é a dimensão 1, eu não uso 1 e eu faço a alternância entre a dimensão 2 e 3, tá vendo? 2 e P2 e Q vezes Q3, P3 vezes Q2, e subtrai. Aí na 2, ó, na 2 eu não uso o número 2, eu não uso o Y, né? Eu uso quem? Eu uso o X e o Z para saber quem é essa coordenada. Aí eu faço P3 vezes Q1 menos P1 vezes Q3. E na terceira dimensão, que é o Z, eu não uso o Z, eu uso o quê? Eu uso X e Y para calcular quem vai ser o Z do resultante do produto vetorial. Que vai ser P1 vezes Q2 menos P2 vezes Q1, né? Faz sentido, né? Se a gente ver aqui a fórmula de 2D, ó, faz completo sentido, né? Tudo bem? Isso é o produto vetorial. É o mais complexo que tem, tá? Que a gente vai ver aqui. Você tem que inverter. Eu particularmente demorei bastante para decorar isso. Para memorizar, né? De tanto fazer. Você precisa decorar isso, professor? Não precisa decorar isso, tá? Se você for usar um programa qualquer biblioteca, o produto escalar vai se chamar de dot, que é ponto, tá? E o produto escalar vetorial é chamado de cross, tá? Que é cruz. Cross, que é produto vetorial, tá? São as duas funções aí em Python, C, C++, MATLAB, Octave, qualquer linguagem. Eu nunca vi ninguém, pelo menos isso, tá? Embora o símbolo, ninguém concorde qual símbolo usar, pelo menos a nomenclatura, todo mundo concorda, tá? É dot para produto escalar e cross para produto vetorial, pelo menos em inglês, tá? Em português, às vezes as pessoas podem chamar produto escalar de produto interno e produto vetorial de produto externo. Enfim. Agora que a gente falou dos dois elementos básicos, que é o ponto e vetor, a gente pode começar com o nosso primeiro elemento geométrico em si, que é a reta, tá? Com essa equação, a equação paramétrica da reta, a gente pode representar retas semi-retas ou segmentos de reta, tá? E como é que é definido? A partir de 2 pontos, né? P0 e P1, né? Você traça 2 pontos, né? E une um segmento, né? Com a régua lá. Isso aí é o nosso segmento de reta. Ou também, se você quiser, você pode continuar aqui infinitamente, né?
Se você continuar só numa direção, isso aqui é uma semi-reta. Se você continuar nas duas direções, isso aqui é uma reta, né? E aí, esse vetor U que está aparecendo aqui, ele é simplesmente, né, dado por P1 menos P0, tá? P0. Isso aqui é o vetor U que está aparecendo aqui, tá? Isso aqui é a equação paramétrica da reta, que está dizendo o quê? Que eu somo um ponto P com um vetor PU escalonado por um real T, tá? Esse T é real, que é um número qualquer, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser raiz de 5, pode ser menos 0,3, tá? Vai escalonar esse vetor e vai somar com um ponto, fazendo que você tenha um segmento de reta ou uma posição da reta, né? Se você quiser. Quando a gente está fazendo segmento de reta, tradicional é colocar que o T varia entre 0 e 1, tá? Quando você está fazendo semi-reta, aí você vai de 0 a infinito, e quando vai de fazer uma reta, é de menos infinito a mais infinito. Quer dizer que o T, quando é uma semi-reta, está limitado de 0 a mais infinito, ou de 0 a mais infinito. Quando é uma reta, T pode variar de menos infinito a mais infinito, e quando é um segmento de reta, T varia só, está no intervalo de 0 a 1. E ainda existe um infinito, né? Lá dentro, entre 0 e 1, se você entende reais, existem números infinitos entre os inteiros, mas também existem infinitos números, né? Isso é a equação paramétrica da reta, tá? Que eu particularmente eu chamo de equação fundamental da computação gráfica, porque isso é usado para fazer a interpolação, tá? Se você quiser obter qualquer ponto entre P0 e P1, você pode usar essa equação para obter um valor intermediário. P0 e P1 podem ser posições de espaço, mas também poderia ser cores, tá? Se você pega duas cores, verde e vermelho, eu consigo criar um gradiente, uma variação entre elas, entre as duas, usando exatamente essa fórmula da equação paramétrica da reta, tá? Se você tem duas temperaturas, né? Tem uma temperatura na minha mão, né? Que quer dizer que a minha mão está a 35 graus Celsius, o meu coração está a 36, eu consigo fazer uma reta aqui e fazer uma interpolação, ou então fazer duas ou três retas aqui, né? E fazer uma interpolação entre esses pontos para estimar qual a temperatura do meu coração. Você eu teria que pegar também a medição do meu cotovelo, né? E do meu ombro para poder chegar no coração. Mas eu fazendo a interpolação desses três segmentos de reta, eu conseguiria fazer uma estimativa de qualquer temperatura entre eles, né? Entre esses pontos. Ou então, você pode até, se você não tem a temperatura do coração, mas tem a temperatura da mão, do cotovelo e do ombro, você pode fazer uma extrapolação na direção do coração. Não é muito legal fazer extrapolação, né? Mas fazem, né? Interpolação, o que é interpolação? Que eu estou falando aqui já faz um bocado, né? É você fazer uma média ponderada. É outra forma de falar média ponderada, certo? Sendo que os pesos que você está usando para cada um dos pontos tem que sempre somar 1, tá? Sempre, para que isso dê certo. Se lembre que o U ele é P0, né? Ele tem P0 aqui no meio, né? Então, esse T com esse 1 aqui, ele está dando 1, tá? Por causa que esse U aqui, ele mexe com o P. Ele vai fazer com que T vezes P1, só que aí tem um menos P0, né? O T aqui ele vai atuar em menos P0. Então, vai ser 1 menos T. Vai ser T mais 1 menos T, na verdade, que você está fazendo. Então, 1 menos T mais T dá 1, tá? E aqui, outra forma de você fazer também seria isso, que é uma forma mais abstrata, em que esses Pzinhos aqui na frente de P, que seriam esses Tzinhos, que você pode fazer isso com vários pontos se você quiser, ele vai dar, tem que sempre somar 1, né? Para que a interpolação varie. Isso que eu estava falando. Interpolação quer dizer que você tem dois pontos que você conhece, no caso P0 e P1, e eu quero gerar qualquer ponto entre eles, tá? Isso é chamado de interpolação. Isso também pode ser, como eu falei, pode ser para qualquer ponto. Se você fizer isso em 2D, você também pode, tá? Você não precisa de 3 pontos, né? Que forma a menor geometria, que é o triângulo. Eu pegando 3 pontos, né? Eu consigo gerar qualquer ponto entre esses 3 pontos, é chamado de interpolação. Que vai ser, a gente considera que é uma variação linear
entre eles três, tá? Você já deve ter ouvido, talvez você já tenha ouvido falar desse nome, né? Triangulação, né? O pessoal, vamos fazer uma triangulação para localizar onde está o seu celular. Ou então até em filme, né? O pessoal fala, eu estou tentando triangular o cara para ver se eu consigo localizar a posição do navio dele, né? Então eu estou tentando triangular aqui a posição para ver se encontra o submarino, né? Filmes de guerra, né? Os filmes de ação tem bastante. Você ouve muito nessa palavra triangulação. Quando eles falam triangulação, o que eles estão fazendo é uma interpolação, tá? Quer dizer que existem 3 pontos que ele conhece e ele está tentando gerar um ponto que está dentro desse triângulo. Quando está fora do triângulo, ou no caso aqui, fora do segmento de reta, que é a região conhecida, teoricamente, a gente chama de extrapolação, tá? E isso tanto faz se isso é 1D, 2D ou 3D. Em 3D você estaria fazendo você poderia usar um tetraedro com um hexaedro para fazer isso, né? Você estaria gerando um volume, né? Todos os pontos ali dentro do volume. Isso é chamado de interpolação. Extrapolação é quando você sai fora desse volume, dessa área ou desse segmento de reta, né? E aqui a gente tem a equação, por exemplo, do triângulo. Tem várias maneiras, tá, de fazer essa interpolação. Desse jeito aqui, eu estou usando vetores, que é a fórmula que eu considero mais simples, mas também você pode usar coordenadas baricêntricas, que é outro meio de fazer a interpolação. É chamada de interpolação bilinear, tá? Quando você está fazendo isso dentro do triângulo. Mas se lembra que você está sempre andando, apesar de ser bilinear, por que chamar de bilinear? Porque você está sempre andando em duas retas, né? Eu estou andando primeiro nesse vetor, né? E aí, uma vez que eu cheguei na altura desejada, eu ando... Opa! Fiz aqui errado, né? Esses dois caras aqui são os meus 2 vetores base, né? Se eu sigo eles, quer dizer que eu ando em uma determinada direção aqui e depois eu ando em uma determinada direção aqui, tá? Com isso, você consegue percorrer todos, tá? Todos os pontos vetores podem ser percorridos aqui, mesmo esse cara aqui, tá? Quando esse cara aqui chega a 0, você consegue andar aqui, né? Nessa dimensão. E você pode também fazer variações diferentes, né? Disso daqui. Opa, não sou eu que estou fazendo besteira. Calma. Eu peguei o vetor errado, né? Você anda nessa direção. Por isso que eu estou achando. E nessa direção, esse aqui é o vetor resultante, né? E depois você anda nessa direção. Então, quer dizer que esse vetorzinho ali, o P, né? Que tá até pontilhado, porque ele é um vetor resultante, né? Quer dizer que eu andei aqui, até chegar nessa altura, mais ou menos, e depois andei aqui, ó, né? Esse vetor é paralelo a esse, que é um lado do triângulo, e esse vetor é paralelo a esse lado, né? Aquela história que eu falei, que você pode, a partir do segmento de reta, extrair o vetor, né? Então, é sempre paralelo a 2 lados do triângulo, eu consigo gerar qualquer ponto dentro dele, tá? Você também pode fazer, se você não quiser usar vetores, você também pode usar coordenadas baricêntricas, que aí usa os pontos, tá? Mas é mais complicado. Na verdade, as coordenadas baricêntricas usa a área, né? Usa a área, também também dá certo. E tem outros métodos, tá? Não é o único método de fazer interpolação, não. Como a gente está vendo pontos vetores, né? Vamos fazer vetores, que é o mais fácil, a gente não precisa mexer com... E a área teria que fazer produto escalar, né? E na verdade a área aqui é um pouquinho mais complicada, na verdade produto vetorial, né? Você tem que mexer com produto vetorial para fazer cálculo baricêntrico. Não é legal. Quer dizer, não é mais complexo do que precisa. Aqui é a equação paramétrica do quadrângulo ou quadrilátero, né? Quadrângulo quer dizer 4 ângulos, quadrilátero quer dizer 4 lados. E a gente fala triângulo, né? Porque tem 3 ângulos, né? Na verdade, seria ser trilátero, talvez, né? Vai dizer que tem 3 lados. Apesar de ter sido memorizado, né? Aprendi triângulo tem 3 lados. O termo triângulo quer dizer 3 ângulos, não quer dizer 3 lados, né? Mesmo jeito, né? Quadrângulo quer dizer 4 ângulos. Então, certo seria quadrilátero e trilátero, se você quiser dizer 3 lados e 4 lados, né? E a interpolação deles é feita como? Eu pego 2 lados, do mesmo jeito que no triângulo eu pego 2 lados, né? Do quadrilátero você vai pegar o quê? 3 lados, né?
pega dois lados opostos entre si, faz a interpolação, usando o mesmo parâmetro, e depois que você obteve esses pontos, né? Certo? Andando nessa direção. Não precisa ser, esses dois lados aqui não precisam ser paralelos, tá? Podia ser um negócio bem doidão aqui, tá? Desde que você andasse, sei lá, 0,1 aqui e anda 0,1 aqui, né? E aí você agora pega um dos... Tá andando nessa direção, direções não são iguais, né? Mas está andando nos lados, proporcionalmente igual, e aí depois você anda ou com referência a esse lado de cima ou ao lado de baixo, né? Para fazer a união dos dois pontos, né? Aqui, ó. Certo? Ou aqui, enfim, depende como é que você vai querer andar. Tá? E aí você consegue preencher todo o espaço 2D do quadrilátero. Que horas são? Só para ter uma noção. Não, dei tempo. Essas fórmulas parecem complexas, mas não são, tá? Todas essas fórmulas aqui, essa fórmula do quadrilátero e do triângulo, né? Do quadrilátero e do triângulo, elas são derivadas dessa, tá? Da equação paramétrica da reta. A questão é que eu estou combinando elas, e é por isso que eu estou usando vetores. Ó, tem um vetor aqui, não é? Tá? Eu só fiz combinar elas de forma a percorrer o triângulo ou percorrer o quadrado, tá? Aí a combinação delas gerou esse negócio nessa fórmula aqui mais complexa. Mas não é uma coisa que vocês mesmos podem derivar. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo demonstrando como derivar essa fórmula. Mas, enfim, se você precisar, você pode só copiar do slide, né? Ou então, às vezes, eu acho que nem se precisar, né? E se a biblioteca gráfica que vocês estiverem usando não oferecer isso já para vocês por padrão, né? Enfim. E, por fim, a última forma geométrica 3D que a gente usa, além do triângulo quadrilátero, é o círculo, né? Porque o círculo, ele que serve para medir porque o círculo é importante, porque ele mede o grau de curvatura, tá? O círculo é considerado a curva perfeita, né? Enquanto que o triângulo e o quadrilátero são as fórmulas geométricas com a área mais simples que existem, e eles são, apesar disso, eles ainda têm segmentos retos, né? Eles são formados por segmentos retos, são blocos, né? Eles não são suaves, né? Como é que eu desenho curvas, né? Eu preciso de uma referência para curvas. A referência para curvas que tem, a melhor que tem, é o círculo, tá? Que ele é uma curva perfeita. Uma curva qualquer, que não seja um círculo, inclusive, a gente mede o grau de curvatura de uma curva, inclusive usando o círculo, tá? Como referência, para saber o quão longe uma curva está do círculo. O quão longe uma curva está do círculo é uma medida de curvatura da curva, né? O quão curvada ela é, né? Porque a curva mais curva que existe é você entrar num loop e ficar girando parado, né? Você está andando e você sai do lugar, só girando em si mesmo, né? Curvas não tão intensas, né? Como um círculo, vai fazer o quê? Você virar para a direita, virar para a esquerda, né? Ou então ir para cima, decolar o avião, ou pousar o avião, né? Certo? Aí a equação paramétrica do círculo, aí não tem nada a ver com... completamente... Não tem a ver mais com aquela equação paramétrica da reta, infelizmente, se você quiser, você vai ter que decorar isso. Não muito, né? Talvez não muito decorar, mas é só você lembrar das funções trigonométricas básicas, tá? De cosseno e seno. Cosseno do ângulo vezes... O x é o cosseno do ângulo e o y é o seno do ângulo. É basicamente o que você precisa. O raio, ele é um fator de multiplicação, é um número que está multiplicando o seu círculo, tá? Para aumentar o tamanho dele ou diminuir, tá? Se o raio for 2, você vai criar um círculo grandão de diâmetro 4, né? Se o raio for 1, você vai criar um círculo de diâmetro 2, né? Certo? Se for meio, você vai criar um círculo de diâmetro 1, né? Certo? O raio é só um fator de escala, na verdade. O que você precisa se lembrar é do cosseno de x vezes o seno de x. Esse alfa aí é um ângulo qualquer entre 0 e 360, se for em graus, ou então 0,2π, né? Se for em radianos. Mas aí você não precisa se preocupar com isso, né? Porque o que acontece se passar de 2π ou se passar de 360? Você simplesmente vai estar no loop, né? Você vai ficar girando ali no círculo, tá? Agora, é bom falar que
pelo menos quando eu aprendi sobre círculos, talvez vocês também não tenham aprendido, né? Que o círculo ele não é uma função, né? Você já deve ter aprendido em matemática que uma função ela não cruza, não existem dois valores para o mesmo ponto, né? O círculo não é uma função, porque se eu pego o x, né? O x nessa posição, né? Aqui é o eixo de coordenadas, aqui é o y e aqui é o x, né? Certo? Isso aqui é o x, eu fiz um y horroroso, né? Isso aqui é o y, isso aqui é o x. Isso aqui é o y, isso aqui é o x, né? Se eu pego aqui esse ponto nessa posição x, eu tenho dois valores possíveis, né, para o x. Esse aqui e esse cara aqui de baixo, né? Ué, mas como é isso, né? Como é que eu desenho o círculo, então? Se o círculo não é uma função, em matemática toda funciona baseada em funções. Em computação eu implemento funções direto, né? É porque, na verdade, o círculo é uma projeção de uma função maior, tá? Uma função 3D. Na verdade, o círculo é uma paraboloide, tá? 3D. Depois eu posso, se a gente... o GeoGebra aberto. Deixa eu apagar esse negócio que eu estou desenhando aqui. E aí... Seria que é um negócio desse um jeito para, tipo, limpar a tela. Eu acho que o máximo que dá. Tem não, né? Limpar a tela. Mas eu posso fazer um new window. Ou não, vou usar esse aqui mesmo. Aqui tem um Ctrl P, Ctrl A, opa, pronto. E aí o que eu queria fazer, sim, eu queria fazer a equação. A função, né? X ao quadrado, ó, mais y ao quadrado. Certo? Ó. Vejo que não apareceu nada, ó. Isso aqui é a função do círculo, tá? Isso aqui não aparece nada em 2D, porque eu ainda não desenhei. Eu estou só mostrando aqui para vocês o que ele é, ó. Ele é a paraboloide, tá? Eu acho que dá talvez para mostrar isso se eu colocar mais menos 5, talvez. Não, mesmo assim ele não mostra, né? Certo? Mas é uma paraboloide, né? Ó, certo? E paraboloide por quê? Porque x ao quadrado não é uma parábola, y ao quadrado não é uma parábola. Se você combinar duas parábolas, você continua tendo uma parábola, tá? Só que é uma paraboloide. Se a gente olhar aqui para dentro dele, ó, esse aqui é o plano XY, tá? Esse aqui em cinza. Esse aqui em cinza é o plano XY. E ali dentro, ó, tem um círculo, tá? Esse círculo aqui, ele é, na verdade, uma curva de nível, tá? Chamada, se eu fizer agora XY mais Y ao quadrado igual a 2, por exemplo, ou igual a 5, né, na verdade. Certo? Ó. O que eu tenho? Ixi, ele colocou um... Ele colocou... Por que você colocou um 0, hein, cara? É muito chato fazer álgebra às vezes. X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a 5, cara. Em Z não, ele está querendo desenhar ali o cilindro, eu não queria que ele desenhasse cilindro. Pô, coisa chata. Pronto, agora ele fez do jeito que eu estava querendo. Será que eu desci aqui? Eu não desci? Ah, não dá para ver, né? Não sei porque o Magnify às vezes dá esse bug. Muito esquisito, por sinal. Certo? Isso aqui é a equação, como eu falei, a equação da... Esquece esse 5, tá? Se você esquecer esse 5 aí, x ao quadrado mais y ao quadrado, essa paraboloide aqui, tá? Eu até coloquei esse mais 5 só para ela descer, para ela deslocar no eixo y. Aqui a gente consegue ver a base dela, ó, tá? É como se fosse uma cesta de frutas, né? Tá? Isso aqui é o nosso círculo que a gente costuma ver, tá? Na verdade, a gente costuma ver a interseção do círculo com o nosso plano XY. Aqui é a direção Z, tá? Azul.
esse verdinho e vermelho aqui, isso aqui são as direções, é o plano x, y. A interseção desse plano com essa paraboloide, que aí no caso, né, quando eu colocar aqui menos 5, né, tá vendo aqui, ó, o círculozinho interceptando a rede, exatamente a interseção desse plano com a paraboloide, forma o círculo de raio 5, tá? Ou de raio... de raio 5, tá certo? De raio 5, né? Tá? Ou é raio 2,5? Raiz de 5, né? Na verdade, talvez. Estou vendo aqui, né? Que tá pegando... né? Raiz de 5, é isso que eu tava pensando mesmo. É o raio raiz de 5, né? Ele fica aqui, vai até menos 2, não sei o que. Se a gente colocar S, diâmetro 5, tá? S que é RP de 5, dá 2,24. De raio, 2,24, que é a raiz de 5, e diâmetro 5, né? É isso que a gente está fazendo, tá? Quando a gente usa aquela equação, quando a gente faz essa equação aqui, a gente está pegando uma curva de nível, né? Isso aqui, a gente tá, se eu fizer isso aqui, é o cilindro, né? Que aí o Z pode variar para cima e para baixo, cria um cilindro infinito, né? É isso que eu não estava querendo mostrar também. É um outro jeito de gerar também, né? Mas sem usar dimensões a mais, usando só 2 dimensões, o que você tem é uma paraboloide e está fazendo o corte para gerar um círculo. Aí, nesse caso, é uma função, tá? Porque você, a cada 3 pontos, você só tem, a cada 2 pontos, você só tem um ponto correspondente, né? Um terceiro ponto correspondente, que define ela, né? Isso também é usado em cones, tá? Se você quiser, a partir do cone, do jeito que eu usei, você consegue tirar da paraboloide, você consegue tirar um círculo. Mas se você usar um cone, você consegue tirar círculo, elipse, e tem um outro formato que você consegue tirar a partir de um cone, que é uma função em 3D, né? Tá? Assim como o cilindro é uma função em 2D, em 3D também. E essas curvas de níveis, elas servem para fazer medições de altura, tá? Quando você vai criar uma montanha, por exemplo, eu posso pegar uma curva em volta de qualquer montanha, tá? Basta pensar isso, uma montanha. Qualquer montanha que você pensar aí na sua vida. Eu posso desenhar um círculo, eu posso pegar uma canetinha, né, que escreva na terra, ou então um pedaço de ferro para andar, que seja muito forte, né? Um sabre de luz, né, que corte tudo, e fazer um traço. Posso usar, existe um aparelho que mede a minha elevação em relação ao chão, certo? E eu posso usar esse aparelho para ir fazendo um corte ao redor da montanha, usando meu sabre de luz, o aparelho para ter certeza que eu estou sempre na mesma altura, ao redor de toda a montanha, tá? Isso é chamado de uma curva de nível. São pontos em que todo mundo, no caso da montanha, tem a mesma altura. No caso aqui do círculo, são pontos em que todo mundo tem o mesmo raio, né, em relação à origem, né? Ou então o mesmo diâmetro, se você quiser, mas eles têm o mesmo parâmetro, certo? Existe um parâmetro em comum a todos os pontos, tá? Isso é chamado de curva de nível, ou chamado também de equação, né? Tá? E aí, quando a gente fala o círculo, embora ele esteja pintado aí de azul, né, é só a bordinha, tá? Não é o interior. O interior, em matemática, é chamado de bola. Tá? De bol. Não é frescura, é chamado de bol ou bola, tá? É o interior. Que aí seria uma inequação, é quando é o pessoal que é menor do que o raio, tá? Por exemplo, é x ao quadrado mais y ao quadrado é menor do que o raio ao quadrado, né? Aí você tem uma inequação, né, que representa a bol, que não tem a borda. A borda é quando é igual. Menor do que isso é a bol, né? É a bola. É o termo matemático correto, é chamar de bola. Engraçado, né? Acho que também vale para 3D. Não sei se 3D chama diferente, eles chamam de bola. Mas enfim. É do tetraedro. O tetraedro também parece complicado, mas não é, tá? É uma variação do triângulo, tá? Você faz a interpolação do triângulo, usando aquelas formas, os 2 vetores, e agora pega um terceiro vetor para subir, tá? Só isso. Os mesmos 2 vetores de antes estão andando na base. Pensa assim, eu estou interpolando o vetor da base, só que agora, para eu subir, eu pego um dos vetores do triângulo, né? Que um desses vetores do tetraedro. Aí você consegue gerar... É só um dos vetores.
porque você consegue, já tem esse vetor aqui da base, né? Ó. Esse vetor da base já forma com esse cara daqui, de repente o P3, P0, né? Então, para andar esse lado daqui, é só a combinação desse vetor com esse vetor, que seria o vetor W, né? Se aqui for o vetor W, se esse cara aqui for o vetor W, né? Que é P3 menos P0, acho que eu tinha que ter colocado isso, né? Aqui é só o resultante, né, tracejado, mas enfim, aqui tem o W, que é o P3, P0, você usa esses 3 vetores aqui para gerar essa fórmula aqui, tá? Ainda é uma variação da nossa primeira fórmula, por isso que eu falei que ela é a mais importante, tá? Todas as figuras geométricas 2D e 3D são geradas a partir daquela primeira fórmula de interpolação da reta, da equação paramétrica da reta. Se você entendeu ela, você consegue gerar todas essas outras que eu estou mostrando aqui, com exceção da do círculo e da esfera, tá? São as únicas exceções. Mas do resto, todas as outras figuras geométricas que você pensar na vida, dá para fazer, tá? Com aquela fórmula da paramétrica da reta. Usando quem? Usando vetores, tá? Com exceção de quem? Das curvas, né? Que aí das curvas vai precisar da esfera ou do círculo, tá? Das formas que tenham curvas, aí você precisa da esfera ou do círculo. E depende da curva, né? Na verdade, também. Mas tem que mostrar, infelizmente, tem que mostrar. Qualquer jeito tem que mostrar, né? Ó, o do hexaedro parece mais complexo, mas não é. Basta você pensar, ó, eu estou interpolando 2 lados do meu hexaedro, usando aquela forma que eu já mostrei para vocês. E uma vez que você interpola os 2 lados opostos do hexaedro, eu posso pegar o ponto e fazer uma interpolação linear entre eles, tá? Essa interpolação trilinear. Quer dizer que aí, no caso, eu estou percorrendo 5 vetores, né? 5 vetores, né? 2 vetores para o quadrado, mais 2 vetores para o outro quadrado e um quinto vetor para gerar esse P1 aí. Ou, na verdade, 3, né? Porque os dois vetores que eu estou percorrendo na face de cima e na de baixo são iguais, tá? Só é o mesmo vetor, só que deslocado, né? E vetor não tem posição, né? Interpolar. Agora, só uma... Talvez que isso gere confusão na cabeça de alguém, mas é bom você saber que interpolação bilinear e trilinear, a rigor, eles podem ser consideradas equações não lineares, tá? Porque você pode percorrer caminhos que esse ponto que está aí, embora, certo? Embora na prática você sempre ande em linha reta, e é por isso que é chamado de interpolação linear, bilinear ou trilinear. Se você quiser, por um motivo muito bizarro, você pode andar em formato curvo. Tá? Ele permite, a equação permite que você faça isso. Porque os parâmetros, se você for ver aqui, embora sempre esteja usando só os 8 pontos ou os 4 pontos, os parâmetros que estão usados para fazer a interpolação, eles estão gerando funções cúbicas ou funções quadráticas. Né? Então você poderia fazer uma ondulaçãozinha se você quisesse. Mas, na prática, ninguém faz isso. Se você quiser fazer uma curva, você usa a equação da curva. E quando você está gerando isso, você sempre quer andar no formato de linhas, né? Por isso que é chamado de equação bilinear, trilinear, etc. E não equação cúbica ou pêntica, né? A equação da esfera é derivada da do círculo, tá? Você pode ver que é muito parecida, é como se você estivesse combinando 2 círculos, tá? Você tem uma casca que você está andando numa direção, só que você também tem que andar, você está gerando círculos, como se fossem fatias de pizza, que estão aqui empilhadas uma em cima da outra, só que você também tem que andar de um polo ao outro, né? Você anda um semicírculo enquanto vai gerando círculos. Isso é a equação paramétrica da esfera. Que é a mesma coisa, é escalonada pelo raio, sendo que aí é cosseno de alfa vezes seno de beta, seno de alfa vezes seno de beta, tá vendo? Seno de beta, no caso aqui gama, né? Perdão. Né? Ó, veja que o seno de gama se repete 2 vezes e na terceira coordenada é o cosseno. Ó. Tá? Então, ó, cosseno e seno de alfa, né? Que vai percorrer 360 graus, o alfa, tá? E esse gama aqui, que é seno 2 vezes e cosseno,
vai ser só de 0 a 180 para percorrer um dos lados da esfera, né? Eu não vou entrar em curva Bézier quadrática não ainda, que já está no final da aula, e eu queria demonstrar isso para vocês no GeoGebra. Né? Acho que vou deixar isso para fazer na aula que vem. Vou começar fazendo essas demonstrações, tá? Das interpolações no GeoGebra, para vocês acreditarem, confiarem que eu estou falando a verdade. Porque se eu vendo assim a forma, eu acho muito... Além de ser maçante, né? Você pode ficar com aquela duvidinha, duvidazinha, né? Será que funciona mesmo? Será que essa fórmula não está errada, né? Não sei se essa aqui, triângulo. No instante eu pensei, tive medo de ter salvo por cima. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o triângulo que eu falei para vocês, ó. Podia ser qualquer coisa, tá? O triângulo, ó. Não importa, tá? Você coloca o triângulo do jeito que você quiser. Eu vou colocar isso aqui na descrição para vocês verem, mas ó, são 2 vetores, né? Ó. E aí eu ando num vetor, ó, tá? O quanto eu quiser. E aí o outro vetor, ó, certo? Então você vai, ó, preencher todo o triângulo, né? Aqui no máximo eu pego um lado, né? Aí agora ando mais um pouquinho, ó. Pego outro segmento, tá vendo como eu estou dividindo o triângulo, ó, fatiando ele, tá? Com 2 vetores. E dá para fazer isso, né? Ó, certo? Para percorrendo todo o triângulo, certo? Qualquer ponto do triângulo eu posso pegar, né? Qualquer triângulo, qualquer formato, tá? Isso funciona. Só para terminar a aula com um triângulo, né? Já começa a partir do quadrilátero na aula que vem. Isso é importante, né? Interpolação. Interpolação bilinear aqui no caso, né? Como eu falei, você está sempre andando em reta, né? Mas tem gente que é meio cri-cri, né? Se você quiser, você pode fazer, né? Não, ande só um pouquinho aqui, aí anda agora um pouquinho assim, um pouquinho aqui, aí já não é mais uma reta, né? Você está andando em passos não lineares. Né? Não. Quando você está gerando o triângulo, você está sempre andando em reta, tá? Reta, uma reta quando mexe no fator e outra reta quando mexe no fator. Os programas de computação só conseguem mexer num fator por vez. A não ser que você mexa em 2 fatores por vez, mas aí fica até difícil de controlar o que você está gerando, né? O preenchimento do triângulo, e normalmente você quer controlar o preenchimento do triângulo. Então, save. Fechar aqui. Eu sei que hoje é uma aula, são aulas mais conceituais, né? Hoje nós já estamos na parte teórica, tá? Mas é importante, né? Para a gente poder começar a falar dos elementos gráficos. Pela aula de hoje é só, a gente continuar quarta-feira. Vou parar aqui a gravação.